Boa tarde, né? Já estamos no comecinho da tarde. Eu estava escutando aqui vocês e acompanhando essa discussão que vocês colocaram sobre esse equilíbrio entre parlamento e Supremo Tribunal e cortes superiores é hoje fundamental. Mas vamos lá. Essa pequena leitura que a gente ouviu aí, ela é muito significativa do momento que a gente está vivendo agora, em que parece que uns estão jogando pedras nos outros dentro do mesmo acampamento, né? A primeira coisa é que fica claro que, para eles, e isso não pode ser delírio, né? Havia apoio das Forças Armadas, havia apoio particularmente do Exército. Nesse sentido, a entrevista dada pelo general Freire, comandante do Exército do período de Bolsonaro, de que jamais pensaram em golpe, que isso era uma maluquice, que ele prenderia o Bolsonaro se tivesse golpe, perde qualquer credibilidade. Não há, já não tinha antes, agora não tem nenhuma credibilidade mesmo nesse sentido. E me parece que é uma peça de propaganda que usa a grande imprensa corporativa para divulgar as suas versões, como se diz hoje, suas narrativas. A segunda coisa que está claro é que esses acampamentos, né, não ouviam, né, tomados dessa linguagem peremptória, dessa nova língua fascista, não ouviam nada. Quer dizer, todo mundo, com bom senso, disse que os acampamentos eram uma fonte de desequilíbrio, de perturbação da ordem constitucional, inclusive desde o momento que ficou claro que haviam terroristas que armavam bombas, que recebiam bombas dentro desses acampamentos. Agora, ninguém disse que estávamos fazendo uma coisa errada, seja nos acampamentos onde se queria derrubar o governo, onde se armavam bombas, seja em Brasília, destruindo o patrimônio público, nada estava errado. Quer dizer, me parece estranho. E, por fim, essa suposta delação do tenente-coronel Mauro Cid. Eu falo suposta porque eu não li o documento, por sinal ninguém leu, a gente só sabe o que eles querem, né, revelar em pequenas doses. Essa suposta delação acusa o almirante Almir Garnier, o comandante da Marinha, de ter sido o único a apoiar o golpe. Isso também não é, de maneira alguma, convincente. Nós sabemos, evidentemente, que o almirante Garnier era um bolsonarista convicto, que organizou aquele desfile de blindados queimando diesel, que chegou ao comando da Marinha sem ter o cursus honorum devido, etc. Mas só ele parece muito mais claro uma tentativa do Cid de salvar o que pode ser salvo do incêndio, não acusar nenhum daqueles generais palacianos, Augusto Heleno, Ramos, Braga Neto, Paulo Sérgio, né, e jogar sobre o cão danado toda a culpa do que acontecia. Quando eu estava lá no Ministério da Defesa, se falava uma coisa bem interessante, que é mais fácil a Marinha do Brasil, né, fazer um acordo com a Marinha da Argentina do que com o Exército do Brasil, né? Então, parece que é nesse ponto que a gente se encontra agora. Ô Chico, e isso tem até, já disse isso algumas vezes, tem até materialidade histórica em cima disso, né, com a figura do Penaboto, o que aconteceu quando Getúlio se mata, aquele imbróglio todo que envolveu Carlos Luz, Café Filho, Lacerda na década de 50. E mesmo antes, na proclamação da República, que a Marinha foi a única força que reagiu, o único ferido foi o Ladário, que comandava a Marinha, né? E depois na revolta da Esquadra, né? Na revolta da Juchibata, abolida a escravidão, eles continuavam com a Juchibata dentro da Marinha. Sempre foi uma força muito pouco republicana e muito conservadora. Perfeito, querido. E aí eu conversei esses dias com o Piero Leimer, não sei se você conhece o Conhece. E ele tem uma visão. A gente conversou por uma hora, assim, gravado isso, é por isso que eu me sinto tranquilo em citar, porque tudo isso é público e notório, não foi algo que ele me disse reservadamente. E ele me disse que ele tem uma visão um pouco distinta de que, de fato,
não houve uma tentativa de golpe, que as Forças Armadas brasileiras estão utilizando isso para, de alguma forma, se desvencilharem do que foi aí o governo Bolsonaro e tal, e que o próprio Bolsonaro seria muito mais um títere, vamos colocar assim, mais uma figura manipulável do que especificamente o grande maestro de todo esse processo. Como é que você enxerga isso, Chico? Olha só, os colegas têm origem militar, o Marcelo Pimentel e o Piero Leiermann, né, são excelentes pesquisadores e têm contribuído enormemente para o esclarecimento da condição da questão militar hoje no Brasil. Agora terminei um livro com a professora Maria Aparecida Aquino, da USP, que será publicado lá pela USP, em que eu discuto exatamente isso. E eu fiz uma caracterização do conjunto das pessoas que estudam militares no Brasil hoje em dois grupos. Um grupo que eu chamo de institucionalistas, que o objeto central, o alvo central da discussão é sobre a instituição militar. É esse livro, né, professor? Não saiu ainda o livro, vai sair. Terminei hoje, né, terminei ontem de mandar os originais para Maria Aparecida Aquino. E um outro grupo, um segundo grupo, chamado de societários, aqueles que mostram que o Exército é uma expressão das elites brasileiras, que se alimentam e retroalimentam o tempo todo, que não há uma questão única, internista, né, no Exército. Há uma questão no Brasil, da democracia no Brasil, que as elites hegemônicas não aceitam. Uma expressão disso são as Forças Armadas. Mas também acontece na magistratura, também acontece no Congresso Nacional, também acontece até em hospitais públicos, também acontece nas escolas, né, uma visão profundamente elitista de cima para baixo da sociedade. Nesse sentido, autores como Hélio Gaspari, né, como o Celso Castro, como o Marcelo Pimentel, como o Piero, eles têm essa visão institucionalista de que a instituição é dotada de uma inteligência global que organiza tudo, chega até o limite de organizar suas próprias derrotas. Partido militar, né? Exatamente, que pode tudo, que faz tudo, e todo o resto, nós cidadãos e até figuras lastimáveis como Bolsonaro, somos só marionetes disso. Eu não concordo, eu fico mais com um grupo societário que vê na sociedade, na dinâmica, na luta dos grupos sociais, das classes sociais, aquilo que determina, né, a história, inclusive a composição das Forças Armadas e como essas Forças Armadas participam da política. Eu chamo a atenção, uma coisa que ao longo do meu período no Ministério da Defesa sempre me irritou muito, que foi a posição tomada já no primeiro governo Lula, pelos comandantes militares, de contratarem cursos de MBA na Fundação Getúlio Vargas para ser acoplado de forma obrigatória nos cursos de Estado-Maior do Exército e da Marinha, onde esses professores da Fundação Getúlio Vargas passavam uma visão e uma doutrina ultraliberal, né, contrária a programas fundamentais do governo, como Bolsa Família, como Fome Zero, a favor do Estado mínimo. Então, eu tento mostrar essa questão como uma questão societária e não corporativa, internista, institucional, exclusiva das Forças Armadas.